atiradora e arqueira. Parte 3. A empregada demônio morava em uma casa de tamanho médio com um jardim. Provavelmente pertencera a um rico morador da cidade no passado. Durante a tomada bruta desta cidade, parte das belas decorações foram destruídas, e as estátuas que deveriam estar lá foram destruídas. Ainda assim, a casa em si estava intacta e não aparentava brechas por onde o ar frio entraria. Ainda assim, mesmo uma casa barata e imperfeita poderia se gabar disso. Cada abertura que poderia ser considerada uma janela tinha sido fechada, como se quem a fizesse estivesse determinado a não deixar o ar fluir para dentro ou para fora. Cheirava a paranoia. No geral, isso era uma gaiola ou algum tipo de unidade de isolamento. Era um lugar para alguém que era nominalmente uma serva de um ser morto-vivo ou um demônio, mas que também era a subordinada de um herói que veio para salvar o reino sacro. Era um lugar que tinha sido construído para muitos propósitos, havia uma sensação de perigo iminente misturada com aversão. Mesmo desejando perguntar várias vezes coisas relacionadas ao que a empregada demônio faria, o rei feiticeiro ainda não tinha a apresentado oficialmente, então não poderiam ser corteses com ela. A parede ao redor da casa tinha sido reparada às pressas, mas faltava o elemento crucial de um portão barrado. O removeram porque não havia aço suficiente por aí? Em seu lugar havia um posto de guarda construído às pressas ao lado da porta, parecia uma cabana temporária. O guarda posicionado ali era de aparência poderosa com armadura completa, era um paladino que havia sido nomeado comandante deste lugar. Neia entregou-lhe o pergaminho que Casponda havia preparado. O paladino rapidamente verificou o conteúdo, depois devolveu o pergaminho a ela enquanto a entregava um candelabro aceso. Era dia, mas as janelas com tábuas deixavam óbvio que a luz não podia penetrar no interior. De acordo com o paladino, a empregada demônio não precisava de luz, então o interior estava escuro como breu. Neia passou pela porta e olhou ao redor do jardim desolado antes de se dirigir para a casa. Ela caminhou por uma estrada de tijolos quebrada e, quando chegou à porta principal, Neia respirou fundo. Ela usou a aldrava na porta, mas não houve resposta. Neia hesitou e depois tentou a maçaneta. Estava destrancada. Ela abriu a porta e olhou para o interior escuro. Não havia som de dentro e era tão silencioso quanto um mausoléu. Depois de reunir sua determinação, Neia entrou. Não havia luz no interior nem servos. Neste momento, não havia nada nesta casa além de Neia e uma empregada demônio classificada em 150 de dificuldade. Suor brotava em suas costas. A vela que segurava balançava instavelmente. Tudo fora do pequeno círculo de iluminação da vela parecia ter sido absorto na escuridão. Eu sou Neia Baraja. Estou aqui para lhe ver. Onde você está? Neia gritou para a escuridão, mas a escuridão não respondeu. Ela estava dormindo. Ela gritou novamente, mais alto do que antes, mas não houve resposta. A determinação de Neia fraquejou e deu um passo à frente. Por ser uma construção de 2 andares, tinha muitos quartos, e verificar todos eles levaria bastante tempo. Ainda assim, mesmo sem fazer isso, Neia poderia captar algo com sua audição aguçada. Ela começou no primeiro andar. Neia se preparou para o pior e deu um passo adiante. Uva! Alguém a chamou de um dos lados e um rosto apareceu na luz. Iê! Seus ombros se contraíram e ela inconscientemente se afastou do rosto que apareceu. Suas costas atingiram uma parede com um baque. Ela não poderia ter deixado aquele rosto passar sem ser notado, mas apareceu ao lado dela como se tivesse passado pelas paredes. Me sinto muito bem. Com os seus olhos cheios de lágrimas, ela viu a empregada demônio. Seu rosto estava inalterado enquanto observava Neia entrar em pânico. Demônio maldito! Neia resmungou. Até mesmo a argola da vontade de ferro seria incapaz de impedir a sensação de surpresa. Seu coração batia como um tambor, e parecia estar pronto para explodir. Se esse fosse o objetivo do demônio. Não poderia ser isso. Por que veio aqui? Eu vim para perguntar uma coisa. Daqui a 2 dias, quero que nós duas. Provavelmente seria muito perigoso explicar detalhadamente a operação, já que ela não sabia até onde podia confiar nela. Embarquemos em uma determinada missão. Entendido. Então, eu acho que seria bom se pudéssemos compartilhar o que sabemos e discutir o que podemos fazer. Partilhar informação é importante. Entendido. Se ela realmente compartilharia ou não informações, isso dependeria da próxima discussão. Tudo bem, por aqui. A empregada demônio se moveu com passos rápidos, era como se ela não se importasse com a ausência de luz. Parece que o paladino que ela havia encontrado antes estava dizendo a verdade. Quando Neia a seguiu por trás, ela aproveitou e estudou as costas da empregada demônio. Ela era uma linda garota cujos membros esguios e rosto bonito evocavam um desejo protetor nos outros. Ainda assim, tudo parecia uma farsa para Neia, que sabia a verdade sobre ela.
As correntes nas quais ela havia sido enfeitada nos aposentos de Caspond não estavam em lugar algum. No entanto, as correntes não faziam sentido algum. Este demônio foi feito na simples forma de uma garota humana, mas, na verdade, era um monstro que poderia até superar os dragões. Quando ela considerou que mesmo um ligeiro tapinha poderia matá-la, seu estômago começou a doer. Eu sou muito frágil, então, por favor, seja gentil comigo. Ao ouvir Neia resmungar reflexivamente essas palavras, a empregada demônio parou de se mover, depois se virou e disse: Entendido. Mesmo os olhos de Neia não conseguiram perceber nenhuma mudança em sua expressão. Não saber o que ela achava a deixava um pouco desconfortável. Elas continuaram até chegarem à sala de recepção. Havia apenas uma única vela para a iluminação. Sente-se. Ela apontou para a poltrona namoradeira. Neia sentou-se. Bebidas. De repente, ela produziu uma garrafa de líquido marrom. Foi exatamente como o rei feiticeiro retirava objetos do nada. Enquanto Neia observava surpresa, ela abriu a tampa e colocou um canudo. Era feito de um material bizarro que parecia macio e duro ao mesmo tempo. Ela esperava que o líquido cor de lama não fosse veneno. Seria muito angustiante se ela acidentalmente esquecesse que isso era prejudicial aos humanos. No entanto, se ela fosse realmente uma subordinada do rei feiticeiro, então ela não seria capaz de recusar. Neia se encorajou e moveu a língua. Ela tomou um gole e esfregou a língua no palato. Não era tão amargo quanto ela esperava e formigava na boca, como agulhas. É doce. O que é isso? Neia tomou um gole após o outro. Mesmo sendo pegajoso e precisasse de algum esforço para sugar, era bem gelado, refrescante e delicioso. É sabor chocolate. As calorias são um pouco altas, por volta de 2.000, mas não se preocupe. Comer boa comida e engordar é uma ambição há muito acalentada para as mulheres, de acordo com uma grande pessoa. A mudança de tom fez Neia espiar seu rosto novamente, mas ela ainda estava sem expressão. As palavras grande pessoa a fizeram pensar no rei feiticeiro, mas Neia teve a sensação de que ela estava se referindo a outra pessoa. Quer outro? Posso? A empregada demônio provavelmente sabia que seria uma pena terminá-lo de uma só vez, e ela pegou outra garrafa. Neia também era uma garota, embora os orcs de antes não tivessem certeza do fato, e era difícil para ela buscar algo que a deixasse gorda. No entanto, esta bebida estava em um pequeno recipiente, o que significava que não havia muito disso. Comer muito de qualquer coisa faria engordar, então tudo o que ela tinha que fazer era comer menos no jantar para compensar. Eu não tenho ideia do que são essas calorias ou o quanto 2.000 delas fazem, mas ela disse que era um pouco, então tudo bem. Era uma doçura completamente diferente das frutas ou mel. Desta vez, ela iria saborear o gosto enquanto bebia. Ela tomou um gole. Ah, não, não é por isso que eu vim. Eu vim para conversar. A empregada demônio sugou com o canudo e bebeu da mesma maneira que Neia, enquanto seus olhos sinalizavam para que Neia continuasse. Bem, primeiro, se você tem um nome, poderia me dizer. Eu sou Neia Baraja, mas pode me chamar como quiser. De acordo com Evilei da Rosa Azul, cada empregada demônio era completamente diferente das outras em termos de aparência e equipamento. Na verdade, as empregadas demônio que ela tinha visto atrás de Jaldabaoth quando ele destruiu o aposento de Caspond eram completamente diferentes dessa. Talvez houvesse nomes diferentes para diferentes tipos de empregadas demônio, bem como goblins e hobgoblins. Embora não houvesse a necessidade de saber seu nome individual e qual raça, se a empregada demônio fosse realmente uma subordinada do rei feiticeiro, então, como escudeira, seria apenas educado tratá-la com toda a devida cortesia. Porraia. Apenas Shizu basta. Te chamarei de Neia. Shizu, é isso. Neia esperava ser tratada como humana, então ela ficou levemente surpresa. O nome pessoal da empregada demônio é Shizu? Ou Shizu é o nome da raça dela? Bem, os dois fazem sentido. Esse é o seu nome pessoal? Nome pessoal? Excelente pergunta. Sim, nome pessoal. Ah, me perdoe. Eu não entendo os demônios tão bem. Demônios, isso, Shizu parecia estar resmungando. Neia podia ouvir tudo, mas desde que ela estava falando sozinha, decidiu não a indagar com nenhuma observação. Tudo bem então, Shizu. O que você pode fazer? Além disso, havia várias empregadas demônio, então por que o rei feiticeiro lhe escolheu? Sou boa em ataques à distância. Também porque eu fui a MVP, a melhor. Melhor? Ah, é isso. Então naquela batalha você foi a adversária mais problemática, é isso. Shizu riu. Dito isso, o rosto dela não pareceu mudar. No entanto, Neia tinha olhos aguçados e entendeu depois de observá-la cuidadosamente. Houve uma ligeira mudança em sua expressão, ela parecia orgulhosa. Ao mesmo tempo, Neia relaxou.
Parece que ela não foi facilmente controlada porque ela era a mais fraca. Também posso usar armas à distância, porém não sou boa em combate corpo a corpo, não temos uma vanguarda. Shizu sorveu sua bebida em silêncio. Tem alguma ideia? O que faremos? Infiltraremos em uma cidade e resgataremos um VIP. Ela ainda não podia mencionar a palavra Zer. Então precisamos da habilidade de nos movermos furtivamente. É melhor não ter uma vanguarda fazendo muito barulho. Sim, isso mesmo. Pode se mover em silêncio, Neia. Eu tive algum treinamento, então provavelmente sou melhor que antes. Mas ainda não estou totalmente confiante em mim mesma. Pode lançar magias como invisibilidade ou tem itens mágicos que podem fazer isso. Neia sacudiu a cabeça. Entendo. Então dê seu melhor. Sim, eu vou. Então, ela poderia realmente confiar em Shizu. Ela poderia acreditar que ela estava sob o controle do rei feiticeiro. Se Shizu ainda era uma lacaia de Jaldabaoth e fingia ser uma subordinada do rei feiticeiro para espioná-los, então falar sobre ele seria muito ruim. No entanto, era muito provável que o rei feiticeiro tivesse tomado o controle dela das garras de Jaldabaoth. Nesse caso, não confiar nela o suficiente seria jogar fora seu melhor trunfo. E assim, nervosa e hesitante, ela falou: Neste lugar, eu tenho o dever de ser a escudeira do rei feiticeiro. O belo rosto artificial de Shizu não se mexeu. Eu ouvi. Ele disse que você tinha olhos perversos. E então emprestou-lhe um arco com ofício rúnico. Mostre-me. Alarmes soaram no canto de sua mente, Jaldabaoth também parecia bastante interessado nele. Ainda assim, se Shizu realmente estivesse a serviço do rei feiticeiro, ela não seria capaz de recusar. Neia entregou seu arco e Shizu pegou. No entanto, ela apenas olhou brevemente para ele antes de devolvê-lo para Neia. Isso é muito bom. Você deve deixar que muitas pessoas o vejam. Ela falou calmamente, parecia que ela estava lendo alguma coisa. Mas provavelmente era apenas sua imaginação, pois Shizu não estava olhando para o arco com interesse. Afinal, ela falará assim desde que a vira pela primeira vez. Obrigada. Assim. Sobre o que acontece depois da missão. Shizu estendeu a mão para interromper Neia. Você deve deixar que muitas pessoas o vejam. Por que ela está insistindo tanto nisso? Shizu provavelmente notou a perplexidade no rosto de Neia e continuou. Ele lhe emprestou uma excelente arma rúnica. Você deveria espalhar a palavra da grandeza de Ain-sama. A palavra Ains fez Neia se contrair. Remover essa dúvida era sua principal prioridade. É Sua Majestade. Neia sentiu algo no rosto inexpressivo de Shizu, de que ela não estava sendo clara o suficiente e acrescentou. O correto é Sua Majestade. Chamá-lo de Ain-sama é muito íntimo, não acha? Desta vez, foi Shizu cujo rosto se contraiu um pouco. Não, de relance, o rosto dela ainda estava inexpressivo, mas Neia tinha certeza de que sua expressão havia mudado. Não é muito íntimo. Não, é sim. Normalmente, você não se dirige a alguém tão importante pelo nome, mas sim pelo título. Você acabou de chegar ao seu serviço e ainda não tem sido útil para ele. O que há com esse seu rosto? Nada. Mas, eu quero chamá-lo de Ain-sama e não de Sua Majestade. Ela viu vagamente um vislumbre por aquela máscara inexpressiva, seria um olhar de pena, ou ela estava cantando vitória. Mesmo Neia não entendeu, mas isso a deixou furiosa. Aquela recém-chegada cheia de indiferença surgira do nada, e o fato de ela estar tentando se aconchegar à pessoa que ela reverenciava a deixou muito infeliz. Neia decidiu não fingir mais. Mesmo desejando agir como escudeira e lidar com ela educadamente como uma pessoa do reino sacro, ela decidiu desistir disso. Não importava se ela estivesse lidando com um monstro que não conhecia a história ao longo dos dias atuais, ela tinha que deixar uma coisa clara. Alguém como você. Foi-me ordenado por Ain-Zoal Gon-sama, me chame de Ain-sama, ele disse. E? Então eu posso chamá-lo de Ain-sama. Eu posso chamá-lo assim. Ficou nas entrelinhas de, mas você não pode, o corpo de Neia tremeu. Não, ela era um demônio que o rei feiticeiro tinha vinculado em seu serviço com magia. Talvez fosse natural que ela fosse tão longe. Não, não pode ser. Deve estar mentindo. Você está mentindo como um demônio faria. Como ele poderia ter explicado com detalhes em uma situação como aquela? Shizu balançou a cabeça, como se dissesse, minha nossa. É uma pena, mas é a verdade. Bem, eu sei que você deve estar chocada. Eu entendo muito bem. Ainda assim, essa é sua posição. Entretanto, se trabalhar arduamente para ele, algum dia você poderá chamá-lo de Ain-sama também. Trabalhe bastante para isso. Shizu. Neia. É dever de uma predecessora ensinar a quem vem depois. Mesmo sendo uma boa frase, não foi Shizu quem veio depois. Ainda assim, o fato de que ela poderia chamá-lo de Ain-sama a fez sentir que talvez ela fosse a mais velha. Foi um pouco difícil de aceitar, mas primeiro, eu preciso agradecer você. Não precisa.
É preciso mostrar bondade àqueles que conhecem a grandeza de Ainsama. Os olhos de Neia se arregalaram de surpresa. Ela só estava ligada a ele por um tempo tão curto, então como ela ganhou tal respeito? Não, isso simplesmente provou o quão grande o rei feiticeiro era. Sim, eu concordo. Eu sei muito bem o quão grande Sua Majestade é. Depois que Neia respondeu, as duas se entreolharam por um tempo. Shizu foi a primeira a se mover. Ela rapidamente estendeu a mão direita. Neia respondeu instantaneamente e sem hesitação. Neia estava levemente incomodada pelo fato de Shizu não ter tirado a luva, as duas apertaram as mãos. Dado o quanto ela reverencia o rei feiticeiro, realmente parece que ela está sob o domínio de Sua Majestade. Caso contrário, ela não o chamaria de Ainsama, mas em vez disso ela o chamaria de Sua Majestade como eu, para que ela não soasse estranha. Ela estava sendo ingênua. No entanto, neste momento, Neia estava muito confiante em suas crenças. Ela entendeu que a lealdade de Shizu era genuína. Assim como os dentes de duas rodas dentadas se encaixavam, elas podiam entender uma outra porque eram companheiras de adoração do mesmo Deus. A propósito, é fácil se dar bem com você. Como uma humana, você tem um futuro brilhante, Neia. Eu tenho sentimentos muito mistos sobre me dar bem com um demônio. Estamos falando assim porque você está falando a verdade sobre o quão grande Sua Majestade é. Shizu assentiu. Embora eu creia que é irrelevante o que aconteça com você, Neia, eu a trarei de volta em segurança para este país. Eu prometo. Obrigada. A gratidão de Neia foi honesta e direta. A classificação de dificuldade de Shizu era 150. Ela estava em um nível em que até mesmo a Rosa Azul teria dificuldade em vencer. Era justo ser grata pela proteção de tal demônio. Isso era duplamente verdadeiro se ela fosse uma serva do rei feiticeiro. Embora houvesse uma coisa que ela precisava esclarecer. Você pode jurar isso em nome do rei feiticeiro? Shizu levantou a mão, como se ela tivesse sido chamada por um professor. Isso eu juro em nome do Ser Supremo, Ainzoal Gon-sama, mas, se morrer e for ressuscitada, isso ainda conta como manter minha palavra, certo? Segurança, não, acho que é um pouco diferente. As duas se entreolharam. Para Neia, havia uma grande diferença entre voltar com segurança e voltar à vida depois de morrer. Todavia, isso estava apenas dentro dos limites do que ela poderia comprometer. Se não se tornar um demônio ou um dos mortos-vivos, mas voltar à vida como uma humana, isso deve contar, certo? Assim parece melhor, tudo bem. Houve uma ligeira mudança na voz de Shizu, que estava em um tom monótono durante todo esse tempo. Ela parecia estar motivada agora. Mesmo não sendo fofa, isso é especialmente para você. Shizu tirou algo e foi para o lado de Neia. Então apertou algo firmemente em sua testa. O quê? O que é isso? Assustada com aquela ação inexplicável, ela tentou desesperadamente retirá-lo, mas não conseguiu. Estava colado com tanta força que não se mexia. Foi muito assustador. Que coisa é essa? Pare. Tá me assustando. Está bem. Não vai doer e não é assustador. Veja. Shizu mostrou-lhe algo com o número 1 e um design estranho, algo como uma letra, estampado. Era feito de algum tipo de papel que brilhava com um brilho esquisito e possuía uma superfície estranhamente lustrada. Ela tinha ouvido falar de talismãs, então era um tipo de talismã usado como um meio mágico para essa arte. Independentemente do que fosse, certamente não seria um item trivial, então deve ser algum tipo de item mágico. Isso foi o que enviou um frio na espinha de Neia. E se ela não pudesse removê-lo pelo resto de sua vida? E por que teve que colar na minha testa? Há lugares melhores para colocar isso. Como uma irmãzinha. Embora ela tivesse ouvido algo muito chocante, havia um assunto mais importante em mãos. Enfim, tire isso. Pelo menos cole nas minhas roupas ou em outro lugar. Não consegui evitar. Shizu pegou uma pequena garrafa e colocou uma gota de algo na testa de Neia. Depois disso, o objeto firmemente preso foi retirado com facilidade, como se nunca tivesse sido preso. Ela pegou, olhou para ele e viu que era o mesmo que o Shizu mostrou a ela anteriormente. Adesivo. Precisa ser colado em algum lugar óbvio. Parece que ela teria que colá-lo. Fazer Shizu ficar com raiva não seria sábio, então Neia fez o que lhe foi dito. Sim. Nós terminamos. Não, depois disso, eu queria falar sobre encontrar Sua Majestade. Não, para recebê-lo de volta. Eu também vou, precisamos de muita preparação. Então tudo vai terminar. Mesmo? Eu prometo. Mas precisamos terminar o mapa das colinas dos demi-humanos antes. Isso é verdade. Demi-humanos. Um momento depois que ela concordou, uma pergunta apareceu de repente em seu coração. Agora, ela não havia dito nada. Mesmo assim, por que ela de repente usou a palavra demi-humano? Poderia ser, ela ouviu do príncipe Caspond sobre ele caindo nas colinas.
O que há de errado? Eu entendi. Eu vou falar com as pessoas no comando. Prazer em conhecê-la, Neia. O prazer foi todo meu, Shizu. Embora ainda estivesse ligeiramente incomodada com o adesivo, Neia estendeu a mão, e Shizu respondeu. Ambas apertaram as mãos novamente. Você não acha que Sua Majestade morreu depois de tudo isso, não é, Shizu? Os olhos de Shizu se arregalaram. Por que diz isso? Na verdade, Sua Majestade caiu para o leste, e então ele não nos contatou novamente, já que Sua Majestade pode lançar magias de teletransporte, o fato de ele ainda não ter voltado me faz pensar que algo aconteceu com ele, então, e se, Sua Majestade? Doía demais falar mais do que isso. Ela hesitou, pois se dissesse, isso poderia se tornar realidade. Para isso, Shizu respondeu com o que provavelmente foi surpresa. Ele está bem. A Insama não está morto. Meu vínculo com ele é a prova. Por que está chorando? Suas lágrimas estavam fluindo por conta própria. O rei feiticeiro estava realmente vivo. Ela realmente acreditava que ele não estava morto. Mas, às vezes, o desconforto que de repente surgia em sua mente a deixava incapaz de dormir. Muitas pessoas haviam dito a Neia que o rei feiticeiro estava bem, mas todos pareciam estar apenas tentando consolá-la, tentando manter suas próprias preocupações à distância, e não porque acreditavam realmente nisso. Mas, naquele momento, alguém lhe dissera isso com absoluta confiança e certeza. Isso e Shizu era a prova de que o rei feiticeiro estava vivo. Isso permitiu que Neia finalmente relaxasse. Foi um alívio, como o de uma criança perdida encontrando seus pais, que fez Neia chorar. Shizu produziu um pedaço de pano, impresso com o mesmo desenho do cachecol, provavelmente era um lenço, e cobriu o rosto de Neia com ele. E então, ela esfregou com força. Ela não o fez com violência, mas sim inexperiência, e o lugar onde ela esfregava doía muito. Shizu puxou o lenço para longe, e o ranho de Neia se esticou em uma ponte viscosa. Tem ranho nele, super chocante. Depois de ouvir a voz distintamente chocada de Shizu, houve um olhar indescritível no rosto de Neia. Logo depois, ela tirou um lenço do bolso e quebrou a ponte do ranho. Eu vou lavá-lo.